Olá, alunos e alunas. Sejam bem-vindos ao canal. Aqui é o professor Gustavo Lima, com a videoaula de apresentação dos projetos finais para 2021. Projetos finais para 2021. Objetivos: conhecer os conceitos básicos sobre sistemas de controle, apresentar os projetos desenvolvidos por alunos em 2015 e 2016 e apresentar 4 propostas para desenvolvimento em 2021. Sistema: é uma disposição, conjunto ou coleção de partes conectadas ou relacionadas de tal maneira a formarem um todo. Pode ser físico, biológico, econômico, etc. O sistema recebe sinais em suas entradas e produz sinais de saída. Controle: estuda como agir sobre um dado sistema de modo a obter um resultado especificado. Controlador: dispositivo utilizado para obtenção do controle de um sistema. É o controlador liga e desliga. Aqui é o sinal de saída de um sistema e aqui o sinal de liga quando está no máximo e o sinal de desliga quando está no mínimo. Quando ligado, o sinal de saída aumenta, quando desligado, o sinal de saída diminui. Como melhoria para o controle liga e desliga, existe a proposta de controlador fuzzy, em que você determina faixas de atuação com a utilização de ifs. Se a temperatura é baixa, então ligue a saída em 10%. Se a temperatura é alta, ligue a saída em 5% e assim por diante. Sistema de controle em malha fechada é aquele em que a saída ou resposta influencia na entrada do sistema. Então, na malha fechada temos a leitura do sinal de saída por um sensor. Esse valor é transmitido ao controlador para efetuar uma determinada correção no sistema. Como exemplo de sistema de controle em malha fechada, podemos citar a temperatura de uma sala. A temperatura é lida, esse sinal é comparado com a temperatura escolhida como referência ou desejada, e se ela estiver abaixo ou acima do valor escolhido, o controlador atuará no sistema a ligar ou desligar o ar-condicionado. Outros exemplos, temos os controles de nível, pressão, vazão, pH, etc. Aqui eu apresento uma comparação entre o projeto integrador e agora o projeto final. No projeto integrador, em geral, nós realizamos a leitura de uma grandeza física. É como se nós realizássemos a construção dessa parte aqui do diagrama de blocos. Lemos uma variável e obtemos o seu valor aqui para comparação, mas em alguns projetos não realizamos nenhuma ação de controle. Então podemos citar como exemplos de trabalhos que foram nesse estilo de leitura, foi a detecção de gás, a leitura de energia elétrica, a medição de pressão sonora e o termômetro digital. Como evolução, como melhoria do projeto integrador, o projeto final se propõe a realizar a ação no sistema. Então poderemos ter um controle de temperatura, um controle de nível, um controle de vazão, etc. Projetos finais de 2015 e 2016 sobre minha orientação foram projetos que utilizaram o Arduino. Eles foram nessas linhas aqui de atuação: temperatura, nível, leitura de velocidade. Então, no primeiro projeto que os alunos trabalharam utilizando a placa Arduino, eles montaram uma caixinha com uma lâmpada, fixaram o sensor de temperatura LM35 na parte superior. Para acionamento dessa lâmpada foi utilizado um triac na configuração relé de estado sólido. Aqui na esquerda temos o diagrama
esquemático e à direita a sua montagem em placa. Então, basicamente, os alunos monitoravam a temperatura, ligavam a lâmpada para o sistema aquecer. Quando passava da temperatura escolhida, desligava, o sistema esfriava, ligava novamente, esfriava, ligava novamente e esfriava. Próximo projeto, controle de nível. Então foi montado esse sisteminha aqui com uma caixa d'água, uma mini caixa d'água, um reservatório, uma bombinha de 12 volts de para-brisa de carro, aqui uma régua de LEDs e o acionamento com o transistor TIP 122. De forma semelhante ao controle de temperatura, o sistema ligava por um tempo, enchia, atingia um valor, desligava a bomba, a água escorria, atingia um mínimo, ligava, chegava no máximo, desligava, ligava e desligava. Aqui fica a indicação do site para visualização do funcionamento do sistema. No projeto odômetro, não tivemos a realimentação, foi só a leitura do parâmetro desejado, mas isso só foi possível, primeiro, com a construção do dispositivo chamado odômetro ou tacômetro, composto por essa roda de Tecnil e esse braço para a sustentação da roda. Na roda se encontram dois ímãs para a leitura de pulsos elétricos fornecidos pelo sensor magnético. Essa rodinha, ao encostar no eixo do motor, permitiu a leitura de velocidade em RPMs, como tem aqui no display, 187 rotações por minuto. E para comprovação temos aqui uma leitura de um tacômetro óptico. Então foi colado uma fita adesiva aqui na rodinha e a gente podia monitorar essa velocidade. Também temos aqui o link para visualização do funcionamento. Então, como propostas para 2021, temos a melhoria dos projetos apresentados ou desenvolver projeto proposto por alunos. No primeiro projeto, trabalharemos com o controle de temperatura, com a ideia inicial de instalação de 3 lâmpadas dentro de uma caixa plástica, sendo acionadas por relé eletromecânico ou triac, e com a utilização da lógica fuzzy, ligar uma ou duas ou as 3 lâmpadas simultaneamente, a depender da temperatura interna, com o objetivo de alcançar determinado valor de temperatura interna. Consistirá na montagem desse sistema, da programação da placa Arduino e o registro gráfico dessa temperatura. Controle de nível. Nesse projeto faremos na verdade, um estudo simulado desse controle de nível, tendo em vista o impacto que é trabalhar com líquidos, e essa estrutura não é possível de se montar com facilidade em casa. Então a ideia é transformar a resposta desse tanque, que é uma expressão matemática, através de um circuito com amplificadores operacionais, de modo a simular a resposta desse tanque. E com isso, poder trabalhar de uma forma mais segura, sem líquidos, próximo de componentes eletrônicos. Então a proposta é montar um circuito que representa matematicamente o tanque 1, utilizar também a lógica fuzzy para modificar o nível. Nesse caso, por se tratar de um circuito eletrônico, nós representaremos um nível de água por uma tensão elétrica. Faremos também a programação do Arduino e também teremos o registro gráfico desse nível, mais uma vez sendo representado por uma tensão elétrica. Terceiro projeto, controle de velocidade de um motor. Então, com a utilização desse circuito aqui da esquerda, em que eu consigo disparar o triac em momentos pré-determinados, conseguiremos dessa maneira modificar a velocidade de saída do eixo de um motor. Imaginar que
Aqui no gráfico 3 eu estou entregando uma baixa tensão, no gráfico 2 metade da tensão e no gráfico 1 quase toda a tensão, de modo que o eixo do motor vai começar com uma baixa velocidade, depois passar para uma velocidade intermediária e por fim chegar na velocidade final desejada. O inverso também será possível, acionar o triac de modo a desligar o motor, o eixo, a velocidade do motor. Então passaremos pelas fases de montar um circuito que controla o tempo de disparo do triac, fornecendo mais ou menos energia para o motor. Acionaremos progressivamente a velocidade do motor e ventilador, programaremos o Arduino e faremos o registro gráfico dessa velocidade. Por último, um projeto sugerido pelo Vitor Galvão, lá da Colab, que seria um detector de posição para válvulas esféricas. Então, apresentando aqui para vocês um sistema de limpeza de dutos. Isso aqui é um PIG à esquerda, ele é inserido numa tubulação e atrás dele se faz aumentar a pressão, de modo que ele se movimente para frente e com isso empurre detritos dentro da tubulação. Aqui na direita é uma vista aérea de uma tubulação existente na UFRN de 6 polegadas. Então, no lançador de 8, o PIG é inserido, a pressão injetada atrás dele o faz se movimentar por essa curva e depois por essa alta reta até chegar no recebedor, também de 8 polegadas, para que ele seja retirado. E nesse recebedor temos duas válvulas, a válvula de dreno embaixo e a válvula de alívio em cima. Então, o que se pretende é determinar a posição aberta e fechada remotamente dessa chave, como também poderemos tentar determinar a velocidade com que ela é aberta, uma vez que um movimento mais lento dessa válvula vai produzir um movimento lento do PIG no duto. Um movimento mais brusco dessa válvula, dessa alavanca, vai produzir um movimento mais rápido do PIG. Então, para esse projeto aqui, a ideia é monitorar esse movimento de alavanca. Então, inicialmente, a ideia seria montar uma placa na lateral da alavanca, contendo vários ímãs, e na alavanca propriamente dita, ter um sensor magnético. Ao passar por cima desses ímãs, o sistema produzirá pulsos elétricos e a contagem desses pulsos permitirá a indicação de posição. Então, tá aqui, ao movimentar a alavanca, o sensor passa por cima dos ímãs, indicando a posição, como também poderemos indicar a velocidade. Se eu tenho o ímã inicial e eu sei em qual ímã ele parou, podemos estimar a velocidade desse movimento. Então, iremos programar a placa Arduino. Poderemos ou não utilizar comunicação sem fio para essas leituras e faremos o registro gráfico de posição e ou de velocidade dessa alavanca. E assim faremos o registro gráfico dessa posição ou da velocidade da alavanca. Quanto ao projeto dos alunos, eu pediria que me encaminhassem ideias para que a gente pudesse discutir e analisar a viabilidade, para que fosse desenvolvido durante o ano de 2021. Os grupos são de 3 alunos e os custos divididos entre o professor, o grupo e o IFRN. Dependendo do trabalho, eu possuo algum dos materiais que posso emprestar para execução. Alguns outros o grupo dividirá entre os 3 colegas para a aquisição. E por fim, dependendo do que precise, a gente poderá pegar emprestado do IF também. Chegamos ao fim desta apresentação. Quero agradecer a presença de todos. Qualquer dúvida, entre em contato para mais informações. Então, pessoal, muito obrigado pela presença até aqui. Apresentamos 4 ideias para serem desenvolvidas durante o ano de 2021.
Reforço a importância do projeto ser iniciado com antecedência, uma vez que o segundo semestre, normalmente a carga horária de aulas é maior para que se tenha um final antecipado das aulas e assim vocês possam concluir e obter os documentos para o cadastro nas universidades. Obrigado a todos. Fico por aqui. Um forte abraço.